Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, falando do terceiro episódio da primeira temporada de Deep Space Nine, intitulado Prólogo do Passado. Esse episódio, ele continua levando, aquela vibe, da série de DS9, de Deep Space Nine, no caso, onde você tem, a Federação ali junto com os Bajorianos numa estação, numa região de fronteira, numa região de guerra, que acabou de sair de uma guerra, que está no pós-guerra, numa região onde toda a utopia da Federação nós não vemos ali, no caso, a gente vê uma distopia de uma região que acabou de sair de uma situação de guerra, e a série continua indo, dentro dessa toada aí, O que vai acontecer? A gente tem um Bajoriano, chamado Tanar Loz, que está sendo perseguido por uma nave cardassiana, Os cardassianos, inclusive, invadem o espaço bajoriano, atiram nessa nave de Tanar Loz, desse bajoriano aí, não querem nem saber se eles invadiram o espaço da Federação. E aí o que acontece? Para que o Tanar Loz não morra, ele acaba sendo teletransportado para a estação. O pessoal da estação teletransporta ele, no caso. E os cardassianos exigem que a Federação entregue o Tanar Loz para ele, porque, segundo os cardassianos, o Tanar Loz é um perigoso terrorista, de uma organização terrorista muito perigosa, que matava os cardassianos, e até bajorianos, que eles consideravam ser traidores, colaboracionistas, eles matavam também. Então o que vai acontecer? O Sisko ele vai ficar com a batata quente na mão aí, porque se ele entrega o Tanar Loz para os cardassianos, ele fica mal visto pelos bajorianos, e todo aquele projeto de paz que a Federação está querendo fazer ali na região, vai por água abaixo. E se por um outro lado ele não entrega o Tanar Loz para os cardassianos que são altamente agressivos e belicistas, vão ficar com muita raiva, e isso também pode prejudicar a paz. Então o Sisko está ali na sinuca de bico. Como é que fica a situação da Kira? A Kira conhecia o Tanar Loz da época da Resistência, sabia que ele fazia parte de um movimento extremista, mas ela estava confiando nas palavras do Tanar Loz, de que ele agora era um cara mais voltado, mais focado para a paz. Então, como é que a gente vê esse personagem num primeiro momento? Num primeiro momento, ele parece ser um herói bajoriano que está sendo perseguido pelos terríveis cardassianos, que são um povo extremamente agressivo, com seus inimigos, no caso, e aí os cardassianos, eles não têm razão na questão, e o Tanar Loz ele acaba sendo visto como um herói que precisa ser repatriado pelos bajorianos. Kira bate muito o pé nisso, mas Sisko, ressabiado ali, com a pulga atrás da orelha, ele não vai, num primeiro momento, aceitar isso tão facilmente. Então fica essa questão aí, O Sisko ele acaba, num primeiro momento, abraçando a causa do Tanar Loz, ele acaba dando asilo político para o Tanar Loz, a despeito lá dele ficar em atritos com os cardassianos, Só que com o tempo o que vai acontecendo? O Tanar Loz ele vai mostrando que ele continua com aquela mentalidade dele da época da guerra, daquela mentalidade altamente agressiva, dele não ter escrúpulos para alcançar os objetivos dele, quem ele tiver que matar, que tiver à frente das ambições dele, entre ele as ambições dele, ele vai matar, ele vai destruir, E isso acaba provocando um nó na cabeça da Kira. A Kira ela vai ficar ali, num primeiro momento ali, na dúvida se o Tanar Loz é um herói ou não, se ela tem que ficar do lado do Tanar Loz e do lado de Bajor, como o Tanar Loz martelava na cabeça da Kira, ou então se ela ficava do lado do Sisko e da Federação. E essa coisa vai se processando ao longo do episódio. Mas como nós falamos, com o tempo o Tanar Loz ele mostra ser um cara muito perigoso. Ele consegue fazer uma bomba, inclusive. Ele consegue fazer uma bomba onde ele queria usar essa bomba para atacar os cardassianos, coisa e tal, e de repente a coisa ficou, a história chegou a um ponto,
em que ele usaria a bomba até contra os próprios bajorianos se fosse necessário isso, né, no caso, né. Então ele acabou sendo um cara muito perigoso, né? Ele acabou mudando a perspectiva da Kira das coisas, né? Que a Kira percebia que durante a ocupação cardassiana ela tinha que ser uma resistência mais agressiva, mas que agora em tempos de paz ela tinha que ter um viés mais diplomático. Uma coisa que o Loz não estava se encaixando muito bem ali naquele contexto mais diplomático do pós-guerra, né? Então ela acaba ficando contra o Loz também, né, no caso, né? E o mais interessante é que o Loz é uma figura tão perigosa, mas tão perigosa, que isso inclusive une o Sisko, né, aos cardassianos, né? Então é aquele episódio que mostra, entendeu? Que você não pode ver as coisas de uma forma dicotômica, como os cardassianos como bandidos e os bajorianos como mocinhos e vítimas, né? Que você também tem bajorianos, né, que podem provocar estragos muito grandes nesse processo de paz, né? Então é interessante você ver como esse episódio trabalhou isso, né? Por isso que é um episódio altamente recomendável. Outra grande virtude desse episódio, né, é que a gente vê o aparecimento de quem? Do Garak, né? Que é aquele cardassiano, aquele alfaiate ali, que você não sabe se ele é um espião cardassiano que está na estação, se ele está do lado da Federação, se ele está do lado dos cardassianos, aquele personagem altamente dúbio e principalmente extremamente cínico, extremamente sarcástico, né? Esse cinismo e esse sarcasmo, eles seriam um tom nessa série. Eles seriam praticamente um personagem à parte nessa série. E o Garak é um cara que mais bem expressa esse cinismo, esse sarcasmo de Deep Space Nine. Ele aparece ali, ele faz amizade com o Dr. Bashir, né? Dr. Bashir, que nesse momento inicial da série ainda está muito imaturo e até muito bobo, né? É interessante até a gente ver que o Bashir, ao longo da série, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, e aí a gente até se pergunta, né, até que ponto o Garak teve uma participação nesse processo de amadurecimento do Bashir, né, que o Garak escolhe o Bashir para ser o amigo dele, né, o Bashir no início fica totalmente ressabiado, que ele vira um amigo de um cardassiano, mas depois a gente vai vendo, né, que com o passar dos episódios da série, que essa amizade entre o Bashir e o Garak, ela vai se aproximando, se aprofundando cada vez mais, né, o que é um elemento muito legal que a gente vê nessa série aí, né? Então a gente vai vendo a construção dos personagens, a gente vê um desenvolvimento da Kira, né? Que a Kira, ela tem que amadurecer, que ela era aquela mulher impetuosa, aquela mulher cheia de raiva ainda, né? Por causa do recente do recente fim da guerra, coisa e tal, que ela ainda não aceita muito aquela situação de paz, ela ainda não aceita muito aquela situação da federação ali no meio, né? Mas, né, esse episódio, por exemplo, ela começa a perceber que ela precisa mudar os conceitos dela, que ela precisa ter uma visão mais diplomática da coisa e que a presença da federação ali é importante para estabelecer Bajor, inclusive como um centro comercial em virtude do buraco de minhoca. O Loss, por exemplo, ele queria explodir o buraco de minhoca porque ele entendia que explodindo o buraco de minhoca, ele afastaria os cardassianos dali e a própria federação, que ele via também como uma invasora, não como uma aliada, né, no caso, né? Já se você explode o buraco de minhoca, o que acontece? Bajor perde a sua importância de centro comercial ali da região, né? Mas pro Loss, ele não estava nem aí para isso e ele não media esforços para alcançar os objetivos dele, que era o quê? Usar do expediente da violência contra os cardassianos. Tá certo, gente? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? Fico aqui desejando vida longa e próspera, né? Esse texto vai estar lá, como todos os outros das análises que eu faço aqui na Batata Espacial, batataespacial.com.br, onde eu faço o resumo do texto, né? Faço essa análise que eu faço aqui com vocês, né? E dê um pulinho lá, tá? E também não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa participação de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui, até a próxima.